Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a questão de como construir um MVP. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é um MVP. Então, é o produto minimamente viável. Então, quando a gente está pensando num produto minimamente viável, o que a gente quer dizer com isso? É a versão de um produto ou um serviço que ela não foi polida, ela não foi totalmente testada, vamos colocar dessa forma. A ideia é colocar ela para rodar, entregando o máximo de capacidades possíveis, mas sem necessariamente passar por aquele processo de iteração, que a gente chama, né? Que é essa otimização, são essas etapas de melhoria. Você desenvolve um produto ou um serviço que ele consegue atender a necessidade e você coloca ele para o mercado. Você faz com que as pessoas vejam ele, você faz com que as pessoas testem ele e essa exposição ajuda a você saber aonde você precisa melhorar dali para frente. Então vamos para alguns exemplos práticos para conseguir definir bem esse conceito de produto minimamente viável. Vamos imaginar uma jaqueta esportiva? Então a jaqueta esportiva, vamos colocar que ela seja feita para estações frias, né? De repente uma jaqueta para um snowboard, alguma coisa nesse sentido. Então, para você desenvolver essa jaqueta, você vai precisar estudar a questão da composição de materiais, de que tipo de material que vai conseguir ter a melhor resistência ao frio, de como fazer com que a pessoa se sinta quente enquanto está esquiando aí no meio de temperaturas muito baixas. Então tudo isso vai tendo que ser pensado. Durabilidade do material, porque existem muitas quedas durante a patinação, o esqui, o snowboard. Então quando a gente pensa dessa forma, você percebe que o produto ele tem que ter todo um planejamento antes de ser colocado para testar, certo? Então a gente não está tirando a etapa do planejamento. O que a gente está fazendo é expondo o produto para o mercado. Então num caso desse, por exemplo, testou a jaqueta e as pessoas começaram a utilizar, surgiram alguns problemas. Meu Deus, mas daí tá o pessoal reclamando. Ok, né? São as primeiras reclamações, mas é um produto que acabou de entrar no mercado. Você tem que fazer esse processo. As reclamações são o seu melhor direcionador em relação a como resolver esse problema. Então, quando você começa a analisar isso, o comentário do cliente, né, o feedback do cliente faz com que você tenha essa noção melhor de o que você precisa melhorar, você vai conseguir um produto excelente, né? Vai precisar de alguns ciclos para melhorar esse produto, mas se você sempre ouvir o seu cliente, sempre ouviu o que ele está necessitando, a jaqueta acabou rasgando porque eu caí de forma muito abrupta, então vamos tentar achar um material melhor, né? A jaqueta não esfria para temperaturas de tantos graus abaixo de zero, então vamos procurar alguma tecnologia para que continue esquentando e assim por diante. Outro exemplo que a gente pode citar aqui de produto é a questão do aplicativo. Um aplicativo para celular, por exemplo, vamos pegar aí um aplicativo financeiro, alguma coisa para conseguir organizar as finanças. O que eu vou precisar para conseguir organizar as minhas finanças? Né? Se for um negócio muito específico, assim, sei lá, a nível contabilidade fica meio complicado. Mas vamos pensar alguma coisa bem fácil, algo voltado para a questão do usuário final mesmo. Então, a pessoa ela só quer conseguir administrar melhor os gastos que ela tem, entrada e saída, né? O que eu vou precisar colocar dentro desse aplicativo? Eu só vou precisar colocar uma forma de ele conseguir cadastrar quando ele for gastar alguma coisa e cadastrar quando ele for receber alguma coisa. E talvez precise de uma tela ali para mostrar essa questão das entradas e saídas e quanto é que ele ficou no final daquele período, né? Então, de uma forma bem simples, é isso que o aplicativo ia precisar fazer. Mas tem outros aplicativos que desenvolvem mais coisas. Ok, mas eles estão em outra etapa, eles já estão há anos no mercado, eles já desenvolveram outras características. Claro que se você for competir contra eles, isso é uma outra história. Mas assim, para começo, para um primeiro produto que você está desenvolvendo, para tirar aquela ideia da cabeça e colocar ela de forma física, conseguir colocar ela para o mercado testar, é o suficiente. Então, fazendo um aplicativo simples, às vezes você já começa aí a ter os teus primeiros usuários começando a administrar o próprio dinheiro deles dentro do seu aplicativo. Vamos lá, para um terceiro exemplo agora, só que fugindo em relação à parte de produtos físicos, por assim dizer, né?
Mas vamos pegar um serviço, né? Por exemplo, a questão de design de logo. Então eu sou um designer e eu quero oferecer o meu serviço de design de logo, só que eu não sei muito bem por onde começar. Bom, aí, como a gente está falando de serviço, está muito mais relacionado à mão de obra. E se está relacionado à mão de obra, é o quanto você conhece do que você está fazendo e qual é a tua possibilidade de entrega. Então a gente está falando aqui um pouquinho de prazo, estamos falando de qualidade, né, do nível de entrega. Então, tem logos que vão ser entregues de uma forma básica. Por exemplo, vou entregar uma imagem, um PDF só com o logo voando lá no meio do nada e está tudo certo. Mas, conforme a pessoa vai se especializando, de repente ela vai colocar já os mockups, né, umas aplicações da logo ali para conseguir apresentar para o cliente. Às vezes vai ter uma apresentação para explicar o conceito do logo, né? Então, olhando por essa perspectiva, num primeiro momento, talvez tudo que você precise é fazer a primeira opção. Eu vou entregar a imagem em PDF, vou lá desenhar o logo e vou entregar para o cliente dessa forma. Ok? Isso é o produto minimamente viável. Nesse caso, o serviço minimamente viável. O cliente está com uma necessidade, que é um logo, você tem como fazer, porque você tem o conhecimento, vai lá e faz. Entende? Você não precisa complicar esse processo. Claro que quanto mais qualidade você quiser entregar, melhor para você. Então, comece a pesquisar mais, comece a estudar mais de como fazer essas aplicações, do que você pode acrescentar dentro da sua apresentação na hora de entregar o logo para o cliente. E isso vai impactar diretamente o quanto você vai estar recebendo por esse produto ou por esse serviço. Mas basicamente é essa a ideia. Em relação à parte dos exemplos, para entender bem esse conceito de produto minimamente viável, seria isso. Agora beleza, eu já entendi o conceito de como montar esse produto minimamente viável, mas como é que eu faço a aplicação prática, né? Como é que eu faço esse passo a passo para conseguir desenvolver? No exemplo da jaqueta teve um monte de coisa que foi mencionado ali sobre tipo de tecido, como buscar tecnologia para a questão de manter quente, na questão de aplicativo, eu vou ter que aprender a programar, enfim, existem várias questões. Mas para o começo, o primeiro passo, ele é sempre a questão da ideia. E quando a gente está falando de ideia aqui, eu acredito que o primeiro passo seja olhar para a dor, para a necessidade. Então, antes de você querer desenvolver o seu produto a partir de uma ideia sua, a menos que você seja o seu público-alvo, a menos que você queira atender pessoas que têm a mesma necessidade que você, olha para a necessidade do seu público. Então, eu vou colocar, por exemplo, o caso da jaqueta. Como é que veio a ideia da jaqueta para desenvolver ela como um produto minimamente viável? É porque eu fui esquiar e observei isso? É porque eu gosto de assistir vídeos de patinação, vídeos do pessoal fazendo snowboard, e eu vi que eles utilizam bastante essas jaquetas e de repente era uma ideia que eu tive, né, em relação à parte de estilo, onde de repente as pessoas não utilizam a jaqueta e eu tive essa ideia porque eu vi, nossa, isso parece ser algo bem complicado, olha só, eles estão usando um tecido muito fino, eles estão usando uma jaqueta que é imprópria, coisas nesse sentido. Então você tem que buscar uma dor, uma necessidade que esse possível cliente, que essas pessoas que você iria atender, tem, e desenvolver a sua ideia a partir disso. Então a dor é, eu estou passando frio quando eu vou fazer snowboard. Como é que eu posso resolver isso? Existem diversas formas de resolver. Eu posso criar um local com uma lareira para a pessoa se esquentar, eu posso desenvolver uma roupa para a pessoa se esquentar, eu posso desenvolver uma alimentação rápida para fazer com que a pessoa ganhe calor corporal de novo. Existem várias formas. Mas a questão é, o que eu vou desenvolver nesse momento para conseguir atender essa necessidade da melhor forma possível? Da forma com que eu possa ser criativo, que eu possa utilizar as minhas habilidades para desenvolver isso, mas ao mesmo tempo que atenda essa necessidade, que isso não faça com que essa dor ela continue, entende? Depois de chegar nessa parte de público, aí sim vem a questão da ideia. Então beleza, descobri a dor, descobri qual é o problema do meu cliente ou do meu público, então agora eu vou começar a desenvolver a ideia. Então agora veio a ideia da jaqueta. Beleza, cheguei à conclusão, vou fazer a jaqueta. Começa a rabiscar, começa a fazer os desenhos da jaqueta, começa a pensar na quantidade de bolsos, em como é que vai ser essa questão do vestir, de como é que ela vai ficar na pessoa que vai praticar o snowboard,
começa a pensar nas necessidades, o que essa pessoa leva, para ver a quantidade de bolsos, por exemplo. Quantas vezes essa pessoa cai, para ver a questão do teste de resistência do tecido. Tudo isso vai ter que ser levantado e levado em conta, né? Se você tem uma pessoa que faz snowboard, se você é uma pessoa que faz snowboard, ou se você tem esse contato, você vai conversar com as pessoas para conseguir desenvolver o produto. Se você não tem esse contato, você vai levantar hipóteses, você vai trazer questionamentos em relação ao que pode ser, você vai fazer pesquisa, você vai tentar levantar essas informações de alguma forma e desenvolver o seu produto a partir disso. Mesma coisa com serviço. O que o cliente precisa, qual é a necessidade dele, as formas com que ele busca essa questão do serviço, tudo isso vai entrar nesse momento. Então você vai precisar pesquisar tudo isso para conseguir desenvolver o seu serviço. A melhor forma que eu consegui até hoje de desenvolver um produto minimamente viável foi montando como a gente fazia a questão no Word, o sumário. Então, você pega os tópicos principais, né, que são os títulos principais, e depois você vai criando os subtítulos. Com isso, fica muito mais fácil de você conseguir visualizar a sua ideia. Então, eu vou colocar lá o título principal, jaqueta esportiva para o frio. E daí eu vou colocar um subtítulo, por exemplo, que vai ser a questão de tecido. Aí outro subtítulo que vai ser a questão de design. Aí outro subtítulo que vai ser a questão de durabilidade. E daí cada um desses eu vou vendo, ok, na parte de tecido, o que eu posso explorar? Eu sei que de repente um tecido mais fino, eu só posso usar ele para o forro, mas não para a parte externa, porque ele vai rasgar. Então eu vou colocar aqui, precisa ser tecido grosso. Posso colocar ali qual é o tipo do tecido, né? Se vai ser lona, se vai ser sarja, qualquer outro tipo de tecido. Eu não sei muitos tecidos, mas enfim. E cada um desses subtítulos, né, desses títulos, você vai colocar subtítulos e você vai conseguir ter uma ideia muito melhor do que você vai precisar para o seu produto. Na parte de durabilidade, quantos tombos, né? Faz algumas perguntas para criar essas hipóteses. Quantos tombos será que uma pessoa que pratica snowboard leva? Será que ele acaba esbarrando em rochas ou será que é só na neve? Será que os galhos que ele está passando no meio de uma floresta, de repente, acabam rasgando o tecido ou acabam raspando muito? Será que tem outros fatores que acabam agregando nisso? Então tudo isso vai ter que ser pensado e levantado, mas faz essa estrutura, título e subtítulos. Então você já vai conseguir uma ideia bem legal do que você vai precisar fazer nesse passo a passo. E daí, claro, como está dividido em subtítulos, fica muito mais fácil de você começar a pensar em relação ao que eu preciso fazer. Se for para a questão de estudar, o que eu preciso estudar? Se for para a questão de desenvolver material, quais são os materiais que eu preciso testar? Coisas nesse sentido. Na parte do meio, né, o que seria o começo a gente acabou de cobrir, o que seria o meio desse desenvolvimento de um produto minimamente viável? Seria colocar a mão na massa. Então beleza, eu já fiz toda a estrutura, agora eu tenho cada um desses tópicos, então vamos testar o primeiro tecido, vamos testar o primeiro design, vamos testar as primeiras funcionalidades dentro da jaqueta. Quando você colocar a mão na obra, né, quando você começar a projetar mesmo, que você vai fazer a parte de costura, que você vai fazer a parte de corte, modelagem, vai ser quantos tamanhos que você vai oferecer de jaqueta. Quando você começar a colocar a mão na massa para ver como é que vai funcionar isso, é onde você vai perceber vários probleminhas que vão estar surgindo, mas ao mesmo tempo que vão surgir, você vai consertando eles. Então essa é a parte prática, que eu sinceramente acho a parte mais legal. Acho que todo mundo quer pular para a parte do meio, ninguém quer ficar planejando, mas é tão essencial quanto, né? Então essa parte da aplicação, você está vendo aquilo que você tinha planejado lá na primeira etapa tomando vida, né? Eu, quando tinha o meu primeiro negócio, que foi de artigos de couro, eu acabava tendo que fazer bastante isso. Então muitas vezes eu tinha que desenhar, né, por exemplo, uma carteira, e eu tinha que fazer medidas, fazer cálculos para ver como é que ia funcionar. E teve várias vezes que eu montei uma carteira e que, por questão às vezes de, sei lá, 1 centímetro ou 5 milímetros, eu acabava errando a medida e daí faltava couro, ou sobrava couro, e daí já não conseguia costurar direito, eu tinha que cortar outra peça e deixar aquela lá para um outro teste, para fazer algum outro material. Mas
era necessário fazer essa parte do planejamento, mas quando eu começava a fazer os cortes e começava a ver como é que ela estava se desenvolvendo e principalmente depois olhar ela finalizada, quando eu tinha passado por todas as etapas, nossa, eu percebia que existia uma grande diferença em relação àquilo que eu estava imaginando e aquilo que eu consegui criar. E as primeiras carteiras que eu fiz eram terríveis. Para ter uma ideia, das duas pessoas que me orientaram em relação a esse início quando eu fui produzir as carteiras, as duas criticaram. Só que assim, isso não me desanimou, pelo contrário. Eu comecei a buscar mais conhecimento para entender por que a minha carteira não ficou boa, mas as carteiras que eu olho em comparação ficam boas. E isso me levou a me aperfeiçoar. E claro, foi um processo que levou aí um total de 6 anos para conseguir me aperfeiçoar até realmente entender as técnicas, entender tudo que estava por trás, aprender aquilo que eu precisava aprender para conseguir entregar um serviço de qualidade, para conseguir entregar um produto de qualidade. E a mesma coisa vai acontecer nesse processo. Esse produto minimamente viável, serviço minimamente viável, é o começar. Você está começando, você está dando o primeiro passo, não tem o porquê você se cobrar tanto em relação a isso. Não, você tem que ir lá e aprender. Claro que os primeiros serviços, eles nunca vão ser tão bons quanto o 100º serviço que você vai fazer. Só que se você não começar, você nunca vai chegar no 100º. Então o primeiro passo é necessário dar. E muitas vezes quando a gente está com um projeto só na nossa cabeça, esse primeiro passo nunca é dado. Então nessa parte do meio é hora de botar a mão na massa, é hora de testar, é hora de buscar os recursos, é a hora que você vai ver as coisas tomando forma. E no caso, a última etapa que a gente tem dentro desse processo é a hora da validação. Beleza, eu finalmente terminei a minha carteira, a minha jaqueta, o meu aplicativo, o meu serviço. Finalmente tenho já bem formado ele, já sei tudo que eu preciso saber para executar o serviço, onde já tenho o produto bem definido. O que eu preciso fazer agora? Agora, nessa parte da etapa final, é a etapa de validação. Então, existem várias formas de fazer. Existe a validação que tu faz direto com o mercado, já vendendo o produto. Existe a validação em que você convida um pequeno grupo de pessoas para testar as funcionalidades do seu produto ou do seu serviço. Existe também a opção de você falar com uma pessoa e, de repente, ser a pessoa que mais se encaixa dentro do perfil de cliente que você gostaria de atender e ver o que ela fala. Isso está muito relacionado à questão de pesquisa quantitativa e qualitativa. Né? Só para lembrar, né? Quantitativa é o maior número de pessoas, qualitativa é uma pessoa, mas que você consegue conversar mais, que você consegue coletar mais informações. Então você vai escolher o melhor método que você quer fazer. Se você colocar o seu produto direto para o mercado, você já começa a rentabilizar, só que daí existe essa questão do risco, né? Dos consumidores eles acabarem comprando e não gostarem necessariamente do produto ou começarem a voltar com muitas críticas. É legal porque você já tem um feedback, mas é ruim porque acaba sendo os primeiros passos do seu produto e são passos que muitas vezes são negativos. Se você não sabe lidar muito bem com isso, é um negócio que você vai precisar trabalhar primeiro dentro de você para conseguir dar esse passo. Então, o mais recomendado nesse caso é não lançar direto para o mercado, mas começar com um grupo pequeno, né? E é legal porque essa etapa de validação é onde você vai conseguir as melhores informações para de repente fazer mais um polimento antes de lançar para o mercado. Às vezes realmente o seu produto ainda não está no melhor estado que poderia, né? Como eu falei, a primeira carteira que eu fiz ela estava terrível, né? Por isso que eu acabei não conseguindo vender ela. Mas mesmo assim, mesmo quando eu comecei a produzir as carteiras vendendo para as outras pessoas, eu comecei vendendo para amigos. E eles investiram em mim para que eu pudesse me aperfeiçoar. Mas teve muitas carteiras que eu vendi nesse tempo que elas não ficaram do gosto dos meus amigos, ou que muitos deles tiveram problemas depois, aqui o cartão está entrando muito apertado, ou na hora de tirar o cartão a pessoa se batia um monte, eventualmente acabava comprando outra carteira porque não tinha como usar aquela. Então eu entendo, acabava gerando uma certa frustração em relação a isso. Ninguém quer desenvolver alguma coisa que não vai ser utilizada, né? Mas é um processo. Então assim, se você tem a possibilidade de começar justamente dessa forma, começa numa escala pequena, começa testando esses primeiros protótipos para ver justamente o que você precisa melhorar antes de se lançar para o mercado. Porque realmente às vezes é um passo assustador se lançar para o mercado, começar
a ter pessoas que você não conhece, que você não tem intimidade, falando mal de você, criticando o seu produto, e às vezes isso desestimula bastante. Mas começa com um grupo pequeno, começa de uma forma mais local, começa de forma reduzida, não precisa comprar já um monte de material, investir já nos maiores programas, não. Começa pequeno, faz com o que você tem, né? Cria esse produto e testa. E coloca para o público mexer, coloca para eles testarem, coloca para eles te darem informações. E com essas informações que você coletar, você vai melhorando o seu produto. Quando você se sentir seguro que já está na versão boa, manda para o mercado. Mas também não espera muito, não espera até, tá na melhor versão polida, tá com um monte de feature, de característica. Não, vê o mínimo, né? Vê o que está conseguindo entregar com qualidade, resolver a necessidade e manda para frente. E daí, nessa hora, tenha coragem de ir para o mercado. Não fique travado por conta de perfeccionismo, né? Faça com que as pessoas reconheçam que aquilo que você está oferecendo é algo bom, é algo que entrega qualidade, pode não ser o melhor do mercado, mas é algo que está ali para as pessoas comprarem também. Bom, basicamente esse é o processo de criação de um MVP. A gente cobriu o conceito, deu exemplo e fez um passo a passo aí para você estar seguindo. Como eu já falei no meu outro vídeo, a minha ideia aqui é te dar o máximo de ferramentas para que você consiga tirar os teus projetos, ou a tua empresa, ou o teu sonho do papel e consiga fazer com que ele se materialize. Então, essa pode ser uma ferramenta que você estava buscando, que você precisava entender um pouquinho mais. Se foi esse o caso e esse vídeo conseguiu agregar alguma coisa para ti, se inscreve aqui no canal. Toda semana a minha ideia é colocar um novo vídeo justamente entregando esse tipo de ferramenta ou entregando algum tipo de insight para você pensar diferente ou você fazer as coisas diferentes, mas para não deixar a ideia na sua cabeça, para fazer com que ela saia do papel. E é isso, pessoal. Até mais.